Olá, turminha do sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre as questões 9, 10 e 11 do nosso simulado de língua portuguesa. Então, fique atento para as dicas e as orientações que eu vou começar a dar a partir de agora, viu? Vamos para a resposta, a questão 9. A questão 9 traz um texto que é uma notícia, não é? Como nós estamos estudando gêneros textuais, é do gênero notícia. E o que é que você tem que fazer para poder você marcar o X aí nessa questão? Primeiro, claro, leitura, não é? Uma boa leitura dessa notícia, porque o que é que acontece? Geralmente, quando a gente lê uma notícia ou escuta uma notícia, a tendência é a gente confundir os fatos. Por quê? Porque a gente vê uma primeira vez. E aí a gente, às vezes, não entende tudo que está na notícia e, às vezes, a gente acaba contando a história diferente daquela que foi contada. Então, esse quesito requer isso, atenção às notícias, não é? Para a gente não sair por aí contando uma história diferente da que ouviu. Isso é muito importante. Então, ler uma notícia, prestar atenção ao que aconteceu, os elementos dessa notícia, os fatos, o fato principal, os fatos secundários, isso é muito importante na nossa vida, porque a gente não vai criar confusão com o que a gente ouve e com o que a gente passa para os outros, né? Porque geralmente uma notícia a gente sai passando para os outros. A notícia geralmente é de interesse de todo mundo e a gente costuma comentar, compartilhar, né? Então, essa parte, essa questão de hoje, o que é que vai fazer com que você entenda melhor? Primeira coisa, você vai ver o que está pedindo o enunciado. Você vai ler a notícia, umas 2 vezes no mínimo, depois lê mais. E aí você vai ler o enunciado. O tema da notícia é a chegada de um barco que transporta produtos como, por exemplo, livros, passagem de uma biblioteca itinerante espanhola no litoral brasileiro, chegada da maior livraria em formato de barco do globo, ou passagem no Brasil do maior barco livraria do mundo. Veja bem, eu não vou ler o texto, porque aqui o objetivo não é eu ler o texto para vocês, é vocês lerem o texto. Estou lendo aqui as alternativas que você vai responder, já para ajudar um pouco no comentário, entendeu? Então, veja bem, vocês têm aí o pedido que é o tema. Para que você saiba isso, você tem que entender primeiro o que é tema, não é? Se você não entende o significado dessa palavra, já vai ficar difícil para você responder. Mas o que é tema? O tema é a proposta, viu? A proposta de que se trata aquela notícia. Então, é como se fosse a ideia central da notícia, o tema da notícia, não é? E aí está o significado da palavra tema para vocês entenderem melhor. E também o tema, geralmente, não confunda tema com título, mas o título, ele tem uma ligação muito coerente com o tema, porque se não tiver essa ligação coerente com o tema, também deixa de ser título, não é? O tema não é título, o tema é a proposta que se dá de algo que a gente vai falar, vai conversar, ou de uma notícia mesmo, mas existe o título. O título é uma parte que a gente resume, não é? Aquilo que a gente vai falar sobre o tema. Então, pelo título, também já é uma dica boa, você vai entender melhor para responder a alternativa que está correta, viu? Então, olho no título é uma das dicas, né? Tema, título, são a mesma coisa? Não. Mas são coisas muito bem conectadas e que o título tem que estar muito conectado com o tema para poder ser título. Então, isso é uma das dicas. E outra coisa que a gente vai ver, já falei, vou falar novamente, leitura atenciosa, não é?
Isso aí, numa notícia, a gente tem que fazer uma leitura atenciosa. Tem gente que lê uma notícia, pega um jornal ou escuta, vê uma notícia de canal de TV ou de internet, seja lá do que for, e já vai passando a notícia sem ler direito, lê pela metade e já não termina nem de ler a história toda, aí sai contando coisas que não é. Às vezes não tem nada a ver, fica completamente fora do contexto. Não é? Aí é onde vem a história dos erros, das fofocas terríveis que acontecem. Né? Então, quando a gente pega uma notícia, a gente tem que ter uma leitura, fazer uma leitura atenciosa sobre aquilo que a gente está lendo, para ver o tema da notícia, o assunto principal, o que é secundário naquela notícia, não é? Porque tem o assunto principal e tem os assuntos secundários. Não é? Aí é por isso que às vezes confunde. Então, para não confundir, tem que ver o que é principal aqui, o que é secundário. Existe aqui várias palavras conectadas, mas a gente vai ter que pegar aqui o tema, olho no tema, o tema da notícia, a chegada de um barco que transporta produtos, passagem de uma biblioteca itinerante espanhola no litoral brasileiro. Olha, veja que tudo isso está dentro do texto, mas essas palavras, está falando de Espanha, está falando de tudo, mas você vai ter que estar ligado qual é o assunto principal, qual é o tema da questão. E aí, uma dica boa é também prestar atenção no título, tá bom? Que vai ajudar um pouco. Não é que o título está completamente de acordo com a alternativa, não, mas também pode ajudar. Então, foi dada a dica, leitura, muita atenção, significado de tema, que eu acabei de falar, se quiser reveja a aula, que você vai ver novamente, pronto. Vamos agora para o 10, não é? O quesito 10, ele traz dois textos, texto 1, texto 2. Também não vou ler os textos, a leitura é com vocês, façam boas leituras, nada de ler uma vez e achar que leu tudo, leiam mais. Então, vejam bem, para poder você ler o enunciado, que é o pedido, né, que a gente chama de pedido, enunciado, ordem, são vários sinônimos disso aí. O pedido, qual é o pedido? É o pedido para você responder as alternativas, né? Em relação ao modo de brincar das crianças dos dias de hoje, os textos 1 e 2 diferem em relação. Isso é o pedido, que a gente chama de enunciado. Então, veja bem, para poder você ler isso, você tem que ler os textos. Primeiro, leia 1, 2, 3 vezes, se for necessário. Então, leiam os textos com calma, os dois textos que falam sobre as brincadeiras de crianças, brincadeiras tradicionais, não é? E junto com essas brincadeiras também está falando sobre as brincadeiras tecnológicas, não é? Então, você vai ler os dois textos, só que a pergunta é, em relação ao modo de brincar das crianças dos dias de hoje, os textos 1 e 2 diferem em relação aos motivos que levam as crianças a se voltarem para os jogos digitais, a influência da tecnologia no comportamento das crianças, a importância das brincadeiras antigas para as crianças, aos tipos de brincadeiras consideradas antigas. Diferem. Olha a palavra do enunciado. Você conhece essa palavra, diferem? O que significa diferem? Então, é outra coisa que você tem que prestar atenção às palavras, não é? Vocabulário. Se você não sabe o que significa diferem, você nunca vai responder a questão. Então, tá aqui o significado da palavra. Diferem quer dizer diferenciam. Os diferentes, existe uma diferença, né? Na relação do modo de brincar das crianças dos dias de hoje, do texto 1 e 2. Existe uma diferença em relação a isso aí. Quais são as diferenças? Você vai prestar bastante atenção, a dica que eu estou dando é essa, fazer as leituras, uma boa leitura dos dois textos, ler bem o enunciado, como eu já falei, saber o sentido da palavra diferem, né? Já disse, diferem, que quer dizer diferenciar. Aí tem uma questão aí que você vai prestar mais atenção, que eu até anotei aqui. Você vai diferenciar a questão dos pais em relação a brincadeiras com os filhos da questão da violência dos grandes centros urbanos,
que fazem com que as crianças fiquem dentro de casa. Então, você veja esses 2 parágrafos aí, não é? Questão dos pais, da brincadeira dos pais com os filhos, como é que funciona, em que situação está, no texto 1 trata disso, e a questão da violência nos grandes centros urbanos. Isso também vai ajudar você a entender essa questão desse enunciado, que vou repetir o enunciado. Em relação ao modo de brincar das crianças dos dias de hoje, os textos 1 e 2 diferem em relação. Em relação a quê? Aí a gente lê. Eu leio de novo, estou aqui repetindo porque eu repito mesmo, né? Para a gente entender. Aos motivos que levam as crianças a se voltarem para os jogos digitais, será que é isso? Difere em relação a isso? A influência da tecnologia no comportamento das crianças, a importância das brincadeiras antigas para as crianças, aos tipos de brincadeiras consideradas antigas. Veja bem, preste bem atenção à questão: que motivos levam, né, as crianças a se jogar nas brincadeiras da internet, da tecnologia, e deixar as brincadeiras tradicionais para trás, como tem certas crianças que nem conhecem as brincadeiras tradicionais, quer dizer, as brincadeiras antigas, né? Tradicionais tem a ver com antigas. Então, olhe bem, veja bem, e uma dica é essa, é você ver isso aí. A questão dos pais com os filhos e a questão da violência nos grandes, isso vai lhe ajudar um pouco a entender a resposta, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que posso ajudar você também. Diferenciar a intencionalidade do texto em relação ao público-alvo. Isso também vai fazer com que você entenda essa questão. É bom que você veja. Um dos textos está sendo escrito para um público-alvo que faz parte da educação. É um texto mais, é um estudo mais da educação, né? Em diversos estudos pedagógicos, olha, ele está falando de um tema mais ligado, voltado para a educação, que influencia nessa questão das brincadeiras, né? E o outro texto ele foi feito com a intenção mais para a questão da saúde. A gente percebe que está ligado mais à questão da saúde, né? Fala de psicóloga, do grupo São Cristóvão, saúde, Aline Mello. Então, está dizendo aqui o texto 2, a intenção desse texto está ligado mais à saúde e a intenção do texto 1 está ligado mais à educação. Por que isso é importante? É importante porque vai ajudar você a diferenciar as coisas, não é? Então, existe uma diferença? Existe. Aí a pergunta não é em que difere o texto 1 e 2 em relação aos motivos que levam as crianças, em relação ao modo de brincar das crianças, não é? Vamos ler novamente. Em relação ao modo de brincar das crianças dos dias de hoje, os textos 1 e 2 diferem em relação aos motivos que levam as crianças a se voltarem para os jogos digitais. Veja quais são os motivos. A influência da tecnologia no comportamento das crianças, a importância das brincadeiras antigas para as crianças, aos tipos de brincadeiras consideradas antigas. Então, você vai ficar ligado nesses pontos aí. Na questão do vocabulário, que é diferir, não é? A questão do enunciado bem lido, diferenciar a questão dos pais, não é? Com a questão da violência nas grandes cidades, foi outra dica que eu dei. Qual foi a outra dica? Diferenciar a intencionalidade do texto em relação ao público-alvo. Um texto foi dirigido mais para a educação, outro foi dirigido para a saúde, ok? Isso tudo vai ajudar você a responder. Então, leia bem, preste bem atenção, veja as coisas bem direitinho para poder marcar, para não marcar no chute, marcar sabendo, ok? Vamos agora para a 10. A 10 não, a 11, viu? A 11, nós temos aí outro gênero textual que é a fábula, não é? Então, o que é que você vai ficar ligado nesse texto aí da fábula?
esse texto da fábula, o Galo e a Raposa, é muito conhecido. Então, vamos ver o que é que está pedindo o enunciado. Leia o texto também, bem, com bastante vontade, com bastante atenção. E veja o que é que está pedindo, para você fazer. O conflito na fábula se estabelece quando? Está falando de conflito. A raposa chega próximo da árvore, o galo e as galinhas avistam a raposa vai embora com medo dos cães, o galo anuncia a chegada de alguns cães. Então, veja bem, aqui, o que é que esse quesito requer de você? Que você entenda um pouquinho o que é conflito, né? Então, o que é conflito, professora? Conflito é um dos momentos do enredo do texto, viu? Da narração, do conto, de uma fábula, né? Que fábula é um tipo de conto. Não confunda, fábula também é conto, só que é um tipo de conto. Então, você veja, nós temos aí 4 momentos dentro de um conto, dentro de uma narração, que a gente estuda narração, né, narrativa, a gente vê isso também a gente vê isso a partir do 5º ano, a gente já está vendo isso. Situação inicial, olha os 4 momentos, viu? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Esses são os 4 momentos do enredo de uma narrativa. Então, o que é que está pedindo de você? É que você veja qual é o conflito. O conflito na fábula se estabelece quando? Quando que se estabelece o conflito? Vamos ver o que é o conflito. O conflito é os motivos que se desencadearam a ação da história. Então, a partir do momento que se desencadeia uma ação na história, isso é o que a gente chama de conflito. Então, no texto, você vai ver. O galo e as galinhas viram que lá longe vinha uma raposa. Empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Você vai lendo e vai vendo. Com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e se dirigiu a eles. E aí vai lendo o texto, vai lendo o texto. Depois você volta vendo. Espera aí, de onde começou o conflito? E o que é o conflito? O conflito, vou repetir para vocês, os motivos que desencadearam a ação da história. Né? A partir de um conflito, aconteceu algo que a partir dali começou a se desencadear, quer dizer, a se formar uma história. Então, é bom que vocês saibam disso, viu? Aqui a questão é mais o conflito mesmo, mas para você conhecer, aqui é só para você ficar sabendo que nós temos 4 momentos da narrativa, que a gente chama de enredo ou momentos da narrativa. Temos 4 momentos importantes. Situação inicial é a situação de equilíbrio, quando a gente começa a perceber como o início da história, como vai acontecendo os personagens e tal e tal. É o conflito, os motivos que desencadearam a ação da história, é daí que parte toda a história, porque se criou um conflito. O clímax, que é o momento de maior tensão na história, e o desfecho, que é o final e resolução do conflito. Só que nessa questão está pedindo apenas que você veja o conflito. O conflito na fábula se estabelece quando? Quando que se estabeleceu o conflito? Quando foi que tudo começou a acontecer? Né? A agir, a desencadear novas ações. Através de um conflito, não é? Vai se desencadeando ações. Aí você vai ver. O conflito na fábula se estabelece quando? A raposa chega próximo da árvore, veja bem, isso aí. O galo e as galinhas avistam a raposa, olha, não é? Houve um conflito quando o galo e a galinha e as galinhas avistaram a raposa. A raposa vai embora com medo dos cães, ou o galo anuncia a chegada de alguns cães. De onde começou o conflito? Estudem bem, pensem, leiam, analisem e marquem certo o X. Marquem sabendo e não chutando. Por isso que eu estou aqui dando pequenas orientações para vocês. Então, até a próxima. Um beijo no coração de cada um. Tchau.